Olá, pessoal do YouTube, boa noite. Voltamos aqui com a continuação da nossa leitura bíblica no livro de Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 25. Vou tentar ler o 26 também. 26 é um pouquinho extenso, mas eu acho que vai dar tempo. Já pedindo para vocês compartilharem esse vídeo com aqueles que têm dificuldade de enxergar, que não dispõem de muito tempo para leitura, mas conseguem ouvir por alguns minutos a palavra no carro, na hora do almoço, antes de dormir. Compartilhe esse vídeo, se possível deixe o seu gostei. Se inscreva no canal também para você não perder nenhum vídeo. E vamos dar continuidade aqui a partir do capítulo 25 de Mateus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se o grito: "O noivo vem aí, saí ao seu encontro." Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se." As prudentes responderam: "De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5, entregou-lhe outros 5, dizendo: "Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com teu senhor." Chegando também ao dos 2 talentos, disse: "Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com teu senhor." Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: "Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu." A isso respondeu-lhe o senhor: "Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Pois então devia ser depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver." Então os justos lhe responderão: "Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver?" Ao que lhe responderá o rei: "Em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes."
Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com essas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: A troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: Por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se, um por um, a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para ele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo: não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os seus discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E disse a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: Meu pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras.
Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que meu traidor está chegando. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: Como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus? Eu sentava no templo ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando, fugiram. Amém? Até aqui, esse foi até o versículo 56 do capítulo 26. Portanto, amanhã a gente retoma a partir do versículo 57 do capítulo 26, que é quando Jesus é preso e levado até o sumo sacerdote, no Sinédrio. Amém? Espero que vocês estejam acompanhando a leitura, que vocês tenham gostado. Estamos chegando no final do Evangelho, já falando da parte narrando os momentos antes da crucificação de Jesus. Não vou fazer comentários, senão o vídeo vai ficar longo. Mas ouçam de novo, se possível, o vídeo. Se possível, acompanhe a leitura fisicamente na sua Bíblia. E volte amanhã para que nós continuemos a leitura. Estamos quase finalizando o Evangelho de Mateus. Acredito que mais uns 2 dias nós vamos finalizar o Evangelho de Mateus. E assim vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica diária. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.